nossos olhos espirituais foram abertos para contemplar, viver, desfrutar desta tão grande salvação. Aleluias! E os discípulos de Cristo escreveram dizendo que ela foi anunciada, ou a Bíblia diz que foi anunciada, manifestada aos seus discípulos, testificada por eles e chegou até nós. Que maravilha, em nome de Jesus. Vamos lá, teste de sinceridade. Quem aqui teste de sinceridade? Uma pergunta para ter uma resposta sincera. Quem aqui tem o hábito de semanalmente ou diariamente acessar o YouTube e ver aquelas mensagens diárias? Quem tem? Fica com a mão levantada, levanta mais alto, deixa eu ver. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir aos meus irmãos de comunicarem. Nós vamos fazer algo que eu nunca fiz aqui, mas nós vamos fazer hoje. E eu quero ler de novo com você Joel. Na verdade eu não quero não vou ler. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Por gentileza, apaguem todas as luzes e solta aquele link que eu passei para vocês. Vai levar um tempinho, mas é uma ministração, uma das que eu ministrei essa semana. Segura ainda, não solta ainda não. E se você, se você quiser celebrar algo muito bom, veja todas essas ministrações. Eu ministro compartilho da palavra terça, quarta e quinta. Na sexta-feira é sempre você, pastor Enéas. É só apagar a luz, ele some. No sábado as irmãs ministram. A irmã Marta ministrou no último sábado o que Jesus faria, como ele agiria, um tema parecido. Mas a irmã Vanessa ministrou uma palavra dias atrás que eu fiquei assim, falei, poxa vida, que título legal. Ela disse, no caminho te conto. É o título da mensagem, você precisa ouvir, precisa ver. A segunda-feira quem ministra parece que é o pastor Fábio, enfim, penso que seja. E como disse, terça, quarta e quinta sou eu. A gente então tem revezado, tem sido muito bom. Vamos soltar então essa ministração válida da decisão de sexta-feira, por favor, ou de quinta. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Me parece que é o último dia desse mês de julho que eu compartilho com você. Só volto em agosto. Fica tranquilo, já é na próxima terça-feira. Quero celebrar com você nessa quinta-feira. Eu voltei a Joel. Vamos lá, capítulo 3, versículo 14. Olha que extraordinário, que maravilha. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Esse vale da decisão que Joel descreve, ou fala, ou menciona, que é também conhecido, está aqui no versículo 2 do mesmo capítulo, de o vale de Josafá. Vale de Josafá quer dizer o Senhor julga, o dia do julgamento do Senhor. É também conhecido como a batalha do Armagedão, o julgamento das nações. Qual é o lugar escatológico? Qual é o momento escatológico desse momento? Pós-grande tribulação, no final dela, quando Cristo, o Messias dos judeus, desce para livrá-los. Por que Messias dos judeus? Porque o nosso Messias já recebemos, é Cristo, é o mesmo Senhor Jesus. E quando eu me referi a Ele como Messias dos judeus, é porque quando Ele veio não o receberam como Messias. A grande tribulação é para tratar com Israel. E o momento final da grande tribulação é o momento em que Jesus desce para livrar Israel do conglomerado das nações que estão ali reunidas para destruir a nação de Israel, para acabar com o exército de Israel. E a confederação das nações, os exércitos das nações, estão ali para destruir. E Jesus Cristo então desce com poder e grande glória para livrar o seu povo. E a Bíblia diz, o profeta Zacarias descreve com uma peculiaridade muito pontual, que ele
desce, os seus pés tocam o Monte das Oliveiras e fende em dois, cria-se um grande vale e o seu povo então encontra abrigo e socorro ali. O Senhor os livra e agora vai ter um tete a tete, um cara a cara com esses exércitos e eles serão destruídos porque eles vieram para destruir. Então eles serão destruídos. Eu quero lembrar a você que é um momento de guerra. E esse também é chamado por Joel o dia do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus, poderíamos dizer assim, como em alguns episódios bíblicos ou algumas expressões bíblicas. E a Bíblia diz, e eu reitero, capítulo 3, versículo 14, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Pois bem, isso é um assunto escatológico. Isso é um momento em que as nações receberão o efeito, a consequência de suas escolhas e decisões. E também aqui, Israel está sofrendo os efeitos das suas próprias decisões, como passar pelo período da grande tribulação e sofrer tudo que vai sofrer, principalmente na metade final da grande tribulação, segundo os estudos escatológicos explícitos em Apocalipse também, 3 anos e meio de tempo de grande sofrimento que a Bíblia chama da angústia de Jacó. E eu quero então falar com você, me servindo desse texto e desse episódio bíblico e desse momento do livro de Joel, que para mim é um banquete, uma celebração de Deus, uma mesa do Pai que nos alimenta, que nos nutre, de tantas coisas que nós falamos durante esse mês e obviamente aquilo que falamos a você nesse curto período de tempo de cada dia, de 8 a 10 minutos, é muito pouco. A gente se serviu nas quartas-feiras, aos domingos, para celebrarmos o livro de Joel ou coisas que se referenciavam ao que ele diz, e para nós tem sido algo extraordinário de estudo, de meditação, de pesquisa, enfim. Mas eu quero então falar com você sobre suas decisões, as decisões que você tem tomado. Todas elas promoverão uma consequência. Exatamente agora, enquanto falo com você, todos nós estamos recebendo as consequências de decisões que tomamos há um minuto atrás até não sei quanto tempo da nossa vida. Porque existem resultados que às vezes demoram a chegar. E quando eu falo resultado de nossas escolhas e atitudes, eu não me refiro apenas àquelas atitudes que a gente qualifica como ruim, mas as boas também. Então existem resultados que demoram a chegar, mas chegam. Por quê? Porque é o resultado do plantio. Nós podemos semear o que quisermos, porém a colheita é obrigatória e nós vamos colher aquilo que nós plantamos. O problema todo é que a colheita é sempre muito mais abundante do que aquilo que se semeou. O problema todo quando o ato de semear é ruim. Bom, quando aquilo que semeamos é de excelência primeiro diante de Deus. Tanto eu como você estamos agora em um momento de decisão. E nós estamos no Espírito livres para escolhermos. Essa é a diferença da liberdade que é em Cristo do que o aprisionamento maligno, que obriga, que encarcera, que amarra. Porém, a liberdade de Deus é o que Paulo diz em uma das suas cartas: estáis, pois, livres na liberdade com que Cristo vos libertou e não tornai-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Entrar debaixo do jugo de novo para vos amarrar. Então eu e você temos a liberdade em Cristo, nós que temos confessado a Cristo como nosso Salvador e Senhor, de semearmos aquilo que entendemos que devemos.
todo tempo, a todo momento, nós estamos diante de um episódio de decisão. Josué esteve, o capítulo 24 do livro de Josué retrata isso, que Josué disse para o povo: vocês não podem ficar divagando entre dois pensamentos. Ou vocês elegem o Senhor como vosso Deus, ou os ídolos que seus pais já serviam antes de vocês. Escolhei, pois, hoje a quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus entra na casa de Zaqueu e Zaqueu escolhe: a partir de hoje eu sirvo o Senhor porque eu estou conhecendo. E os episódios bíblicos demonstram atitudes de pessoas. A palavra diz que Noé fez uma arca durante tantos anos da sua vida e por ela salvou a si próprio e a sua família. Resultado de uma decisão. Jonas foi semi-tragado por um grande peixe porque teve uma decisão, tomou uma decisão: não vou cumprir aquilo que Deus me orientou, me falou para fazer. E o resultado veio. Porque a conta sempre chega. O resultado das nossas atitudes sempre chegam. E talvez falando a você, você pode raciocinar e concluir: estou recebendo hoje resultado de algo que eu semeei e não estou gostando. Como faço para resolver isso? Nas questões espirituais, elas não são tão complicadas porque nós nos reportamos a Deus e a Ele nos submetemos. E a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Lei espiritual. O problema é quando nossas decisões estão no campo humano, que dizem respeito a pessoas. Por que estou dizendo que no campo espiritual fica menos difícil? Porque basta uma postura nossa. Mas em relação à família, trabalho, à vida secular, nem sempre basta uma postura nossa. Por quê? Porque depois de tomarmos uma decisão que não agradou ninguém, sofremos a repreensão daquela decisão, a credibilidade às vezes cai. E para de novo recuperarmos ela é muito difícil. Mas agindo com Deus, Ele vê o nosso coração, é verdade do nosso coração. E exatamente agora, enquanto compartilho com você, eu lhe declaro: Deus está vendo o seu coração. E o bom é que você está lidando com Deus que vê o seu coração e te ama. E ainda que você tenha feito tantas coisas que são resultados de alguém que está distante de Deus, e a consequência dessas coisas sejam se afastar mais de Deus, a partir do momento que nós tenhamos esse entendimento e clamamos ao Senhor, é exatamente um dos versículos e uma das palavras exaradas aqui em Joel capítulo 2, versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um princípio libertador. É um princípio que fala da onipresença divina, da onisciência divina e da onipotência divina. De resgatar, de abraçar, de trazer para perto todo aquele que invoca o seu nome. Invocar o nome do Senhor não é pedir socorro, é muito importante salientar isso. Invocar o nome do Senhor não é pedir socorro. Invocar o nome do Senhor é dizer que o quer perto, que quer estar perto dele. Invocar é chamar para perto. É diferente de uma pessoa que apenas pede socorro e no coração dela ela só quer resolver um problema imediato. Esse é o problema de lidarmos com Deus. Ele vê o nosso coração, mas é a vantagem de lidarmos com Deus. Ele vê o nosso coração. As pessoas, ainda que a gente, ou em algum momento qualquer pessoa demonstre mudança de vida, de arrependimento, sempre há dificuldade da credibilidade, porque nós estamos lidando com um ser semelhante a nós, alguém da casa, alguém do trabalho, e essa pessoa não tem o poder de saber a veracidade daquilo que nós estamos falando por aquilo que nós pensamos. Só que Deus tem. E no dia que se chama hoje, na hora que se chama agora, você pode tomar uma decisão.
eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou estar mais próximo de Deus. Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o seu momento, é a sua hora no vale e no momento da sua decisão. Amém, amém. Graças a Deus. Por favor, volte à iluminação completa. Eu quis passar isso para vocês, não por conta de ser eu que tenha falado, ministrado esta palavra, mas eu ouvindo depois, porque eu ministro as palavras diárias sem uma preparação prévia, e eu achei que ficou bem enxutinho, ficou muito legal para explicar não só o contexto teológico de Joel, mas também fazer o devocional, aquilo que se refere a nós e a parte que nós devemos aproveitar. Então, se você quiser, se ainda não adicionou-se no canal, adicionou no canal do YouTube, faça isso, se inscreva lá e esteja todos os dias sendo abençoado com a ministração diária da palavra de Deus. E qual é a bênção disso? Uma pessoa que é tímida, uma pessoa que tem dificuldade de se expressar às vezes, eu tenho dificuldade de falar do amor de Deus. Eu não estou dizendo que eu tenha facilidade, mas você pega uma mensagem, poxa vida, eu conheço alguém que está vivendo a tônica disso que eu acabei de ouvir. Então o que você faz? Tem uma setinha meio torta lá que chama compartilhar. Você então vai e compartilha com alguém, para que aquela pessoa também seja beneficiada com a palavra de Deus. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, abra sua Bíblia em Josué 24, porque eu estive conversando ainda hoje pela manhã com uma irmã, e não porque conversei com ela, mas também um assunto tem a ver com o que eu vou ministrar hoje, que eu quero ao final orar com vocês. A gente tem encontrado muitas pessoas que têm lutado, guerreado, orado, para que haja um movimento de Deus dentro da sua casa, na sua família. E eu peço a vocês, não desculpam, porque eu, na verdade, gostaria de estar na sequência de ministrando sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo agindo em nossa vida, mas já estava pensando isso essa semana. E o atendimento desta manhã a essa irmã me levou a tomar essa decisão, na hora que ela estava testemunhando da sua vida e daquilo que ela precisa, da necessidade sua, para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para a sua casa. Eu entendi que é a vontade de Deus que eu ministre isso agora a vocês. Josué 24, que foi também alvo de um exemplo dentro dessa mensagem. Josué 24, versículo 14 e 15. Quem achou? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos falando de um poder de escolha. Nós estamos falando de uma decisão. E eu quero compartilhar hoje sobre a salvação, a nossa salvação e a salvação da nossa casa, a salvação da nossa família. O que precisa acontecer? É claro que eu não tenho tempo e nem tenho condição nem sabedoria para esgotar um assunto bíblico na sua íntegra. Claro que não. Nem consigo aqui há tão pouco tempo. 1 hora passa tão rápido, 50 minutos, vai que a gente nem vê. Mas eu quero, sobre os cuidados da sua oração, da sua própria necessidade, que está intercedendo, trazer, encaminhar esse assunto para nós, dentro dessa questão, a minha salvação e a salvação da minha família. O que eu preciso fazer? Até que ponto estou comprometido? Quando nós olhamos a história de Josué, nós não olhamos um momento como nós estamos vivendo nesses dias, em que há uma insubmissão quase que
vou poupar o adjetivo, de honra aos pais, e por que não dizer de pais aos seus próprios filhos, a honra à família, devida honra à família, e a preocupação, e pensando não em livros que eu leio ou em histórias que eu ouço, mas em entendimento de próprios aconselhamentos, ou de pessoas da igreja que param para ouvir, e até pessoas que às vezes são dos demais templos nossos, e até pessoas que não são membros da nossa igreja, e que às vezes alguém pede que a gente atenda, e eu não estou fazendo propaganda para atender, por favor, não precisam trazer, que eu já não tenho muito tempo, para outras pessoas que não são da igreja, que quando a pessoa fala em salvação, quando a pessoa fala em libertação, quando a pessoa fala de cura, nem sempre a pessoa tem ideia do que seja salvação. Para que salvação? Muitas vezes uma esposa quer salvação do esposo para que ele fique menos bruto, para que ele seja mais dócil, para que ele seja mais amoroso, para que ele seja menos murrinha, para que ele seja menos miserável, para que ele abra a mão, para que ele entenda o valor da família. Quando se pensa na salvação de um filho e de uma filha, para que não se submerja nas drogas, para que não se prostitua, para que não faça isso e aquilo, para que não esbanje dinheiro da família, para que não se arrebente a família. As pessoas pensam em salvação, e as pessoas conheceram o Senhor Jesus, mas na verdade a tônica é o resultado que vai trazer para elas próprias. Mas a salvação em Cristo não é que não tem a ver com isso, mas é muito mais do que isso. Nós estamos falando na salvação da alma. Nós estamos falando não na condenação de alguém, ora que reconheça Cristo como Salvador e Senhor. Nós estamos falando de um resultado eterno. Nós não estamos falando de um resultado imediato. Nós não estamos falando de uma decisão que vai fazer do lar o lar mais feliz ou menos triste, a pessoa mais bondosa ou menos ruim. Nós estamos falando de algo eterno. Conhecer a Cristo, se submeter a Ele, decidir por isso. Permita-me dizer que muitas pessoas, às vezes, penso quando estou ouvindo, oram pela salvação da família, oram pela salvação do filho, e alguns chegam a dizer: mas eu queria esse menino na igreja, eu queria essa menina na casa do Senhor, estou orando, eu ensinei o que eu podia, só que a pessoa, junto com a oração, junto com aquele entendimento que ela tem, que ensinou algo, ela também aproveitou seu tempo para falar um monte de coisa que não deveria, desatentamente falou mal da igreja, mal dos líderes da igreja, mal do evangelho, provocou na vida desse menino, dessa menina, um desequilíbrio, as coisas de Deus, e as reclamações, as murmurações. Não é raro saber que uma mulher dentro de casa diz: está vendo, olha o que valeu, adiantou casar, e fica incutindo na mente da menina, na mente do menino, que não vale a pena casar, porque vai acabar daquele mesmo jeito. Então é uma pessoa que diz que ora para que algo divino aconteça, mas com a sua própria atitude promove o contrário. Fala de um Deus que é bom, misericordioso, salvador, e que tem um lar eterno no céu, uma existência eterna junto com Ele, mas ao mesmo tempo fala do irmão, fala de um líder em um setor da igreja, expõe um assunto sério, que nem a pessoa que está expondo tem maturidade para discernir, digerir e resolver, a mente de uma pessoa nova, que não tem estrutura para saber daquilo. E aí vai orar para que tudo aquilo se resolva, e a gente sabe que não é bem assim. E é sobre isso que eu quero falar, porque já ouvi dizer em pessoas, usando Atos 16 e pegando a palavra liberada ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a pessoa
automaticamente determina para si crer nisso. Eu vou aceitar Jesus e eu e a minha casa seremos salvos, porque está escrito na palavra. Tira de um texto para usar no seu contexto uma coisa que vai aliviar a sua carga, e que na verdade não é assim. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o princípio da responsabilidade, da semeadura, que o ato de semear é livre, mas a colheita é obrigatória. E a gente já leu nas Escrituras que aquele ditado antigo de Israel tinha sido cancelado por Deus. Foi cancelado por Deus. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Ou seja, os pais pecaram e todo o resultado daquele pecado virá sobre os filhos levarão a carga daquele pecado. E Deus diz: esse ditado está cancelado, acabou em Israel, porque a alma que pecar, esta morrerá. Ninguém levará a carga um do outro. O pai não levará a carga do filho, nem o filho a carga do pai. E eu e você já sabemos que a salvação é individual. E o preceito da idade civil de responsabilidade, a gente fica se abarcando naquilo. 18 anos. Até 18 anos eu sou responsável pela salvação do meu filho. Isso já mudou há muito tempo. Depois que ele teve acesso ao conhecimento da árvore do bem e do mal, e me permita dizer, nós estamos hoje no último domingo do mês, e é o dia que a gente ora pelos aniversariantes, pelos casais casados. A partir do momento que a inocência foi quebrada, a pureza foi quebrada do coração, que comeu Adão e a Eva da árvore da ciência do fruto do bem e do mal, da árvore do fruto da ciência do bem e do mal, e desvendou-se seus olhos, eles viram a impureza e pecaram, se contaminaram. Eu quero só lembrar que tem crianças debaixo da árvore do fruto da ciência do bem e do mal, dentro da sua casa, comendo do fruto da ciência do bem e do mal, dentro da sua casa. Só que são crianças que não têm condições de raciocinar sobre a sua própria existência, e o mal já está precipitadamente, volumosamente entrando na cabeça dessa criança. E a gente precisa pensar nisso, porque essa criança não tem condições de assimilar quem é Cristo para salvação e quem é Cristo para senhorio, mas ela tem condições de assimilar a maldade que está sendo impregnada no mundo, através das redes sociais que você... E não vai aí, me permita, ouça sem entender que eu estou dizendo que seja assim. Quem sou eu para te julgar? Dentro da sua casa, quando você põe um aparelho na mão do seu filho, da sua filha, pequenininho, para ver um desenho animado, para ver se ele acalma, para você poder fazer as suas coisas. Eu não estou te julgando, eu só estou abordando uma realidade. E que nem sempre aquele desenho é o que você pensa. Você está acostumado ao desenho da pantera cor-de-rosa. Você está acostumado com o desenho de que mais, irmão? Irmão Gerson, 70 anos atrás. Pica-pau. Está acostumado com o seriado do Chaves. Só que hoje as coisas são muito diferentes. E o nível de malignidade nessas produções são intensas. E as mensagens subliminares incessantes. E todo mundo sabe que a mente de uma criança assimila coisa que um adulto não vê, porque quando ela se liga, já viu seu filho, já viu seu neto, já viu alguém, uma criança, quando pega no negocinho e fica ali, ei fulano, não ouve direito quem está falando, porque está ligado, está ali dentro. A criança está ali dentro, aquilo está dentro da criança. Quem pode entender o que eu estou falando? Isso é muito grave. A nossa família está sendo assaltada e a gente não está percebendo. Aí depois nós vamos orar, não, porque eu profetizo que o meu filho vai ser um grande homem de Deus. Não sei se ele tem 2 metros, 1,90 m, mas talvez ele não seja isso que você está querendo que ele seja.
porque o que ele está conhecendo prematuramente vai se alojar no seu interior e não vai sair. E eu digo, não vai sair. Você talvez diga, não, que isso, pastor? Não vai sair, porque pecado, obra da carne, não sai, até que a própria pessoa tenha consciência do que seja, e ela ore ao Espírito Santo sobre aquilo, para que aquilo seja retirado dela. E uma criança não tem noção do que está entrando dentro dela, nem você tem. Então você vai orar por quê? Vai expulsar o quê? Se nem você tem a consciência do que está acontecendo. E aí vai ser uma criança fadada a carregar um fardo de pecado, de engodo de Satanás. E que não obstante ao fato de ter sido trazido à escola bíblica, se assentado com você, ela está sendo totalmente arrastada para o contrário para o qual você pensa que está ensinando. Num dia desses falei que talvez haja filhos de crentes que não sabem falar 10 livros da Bíblia dentro dos 66 que existem. Mas para que não fique nessa onda de terror, nessa início de ministração nebulosa, eu me deparo na igreja com pais e mães que estão sim ensinando os retos caminhos do Senhor aos seus filhos. Crianças que conseguem ter uma Bíblia ilustrada ou um pequeno livro ilustrado, e quem é esse aqui que consegue contar? Pasmem, crianças de 2 anos que conseguem contar histórias que adultos não conseguem. Por quê? Porque tem pais entendendo que a mentalidade dela, a condição de assimilar é tão aguda, tão aguçada, que ela está aproveitando para enxertar as coisas divinas, como a Bíblia diz. Ensina o teu filho caminhando, indo, voltando, entrando, saindo. Coloca como testeira, bracelete junto a ele, falando da maneira como os pais devem agir para que esta criança seja ensinada nas coisas de Deus. Aqui nessa igreja tem muitas crianças assim, sendo ensinadas desta maneira, mas tem outras sendo ensinadas de outras maneiras. E aqui nós estamos diante de um fato, que um homem chega para diante do povo que ele dirige, que ele governa, que ele conduz. Ele diz, olha, vocês chegaram no momento de decisão. É hora de escolher, não dá mais. Em vários momentos a palavra bíblica diz, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Lembrei, Elias no monte. O povo que foi ensinado a temer a Deus, porque Deus é o que é, e Josué retrata nesse escrito, nesse contexto, quem é Deus. E Josué não tem dificuldade, ele e a sua casa, de escolherem servir ao Senhor, porque depois de uma análise que ele faz aqui, não há como não admitir, não entender, não compreender. E o que Josué está citando não é uma teoria, não é uma história que alguém contou para ele. Nós estamos diante da fala de um homem que viu os sinais do Egito. Nós estamos diante de um homem que viu o mar vermelho se abrir. Nós estamos diante de um homem que, quando o povo clamava por algo em pleno deserto, a água saía da rocha e fazia um ribeiro para o povo beber, de uma margem e da outra margem daquele rio que saía da rocha. Nós estamos falando de um homem que acordava todo dia de manhã e sabia que tinha maná do céu fresquinho para ele colher, porque Deus mandou. Nós estamos falando de um homem que, quando o povo reclamou que não era maná todo dia, Deus mandou uma nuvem de codornizes e falou, comam, comam, comam. E eles pegaram. Eles precisavam laçar as codornizes, fazer alçapões para pegá-lo. Eles vinham. Josué está retratando um Deus que traz à minha vida e à sua vida tudo o que a gente precisa. Ele está retratando o que Jesus tentou dizer. Buscai primeiro, nós estamos acharcados com esse versículo aqui nesta casa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso aí que você precisa, descansa o coração, porque Ele vai trazer a você. O que Josué está ressaltando ao povo é uma credibilidade extrema naquele Deus que sempre supriu o seu povo, o Senhor, o único Deus. O
que a Bíblia está tentando dizer para mim: você ainda vai gastar tempo para decidir a quem você vai servir? Então Josué chega para o povo e diz: aqui é hoje. É hoje, porque eu não quero andar mais com idólatra. É hoje, porque eu não quero mais ser chefe de uma tribo, de um povo que não adora a Deus. Se vocês não querem adorar a Deus, escolham a própria sorte de vocês. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós já tomamos uma decisão. E eu quero lhe adiantar que essa coisa de escolher servir ao Senhor, o Estevão e a Sara, não sou eu quem decide. São eles que decidem, porque eu não posso decidir por eles. Porém, lhes posso ensinar. Lhes pude ensinar. Agora já fica difícil. Eles que querem me ensinar como que dirige, como que come, como que fala, que lado penteia o cabelo que ainda tem um restinho. Eles que me querem ensinar. Aí fica chegando mais uns, o Luiz Felipe chegou, também está querendo, está indo na mesma vibe. É assim que funcionam as coisas. Porém, o que eu entendo nessa palavra é que Josué, como disse, já tinha tido eu tentei falar tete a tete, eu errei na primeira vez, você viu, né? Já tinha tido uma conversa na sua casa. E aí, esposa? E aí, filhos? Deus fez coisas maravilhosas no nosso meio, no meio do povo. E aí? Qual é a nossa decisão? Porque hoje eu vou ter que falar ao povo. Qual é a nossa decisão? E pai, esquece isso, pai. Nós já tomamos decisão há muito tempo. Como é que você fala mesmo? Como é que você fala? Oi? Para tudo! Para tudo, pai! A esposa de Josué: para tudo, marido! Estou te entendendo? Nós já servimos ao Senhor todo o tempo. Que papo é esse? A nossa resposta é: continuaremos servindo ao Senhor. E aí Josué se infla, se enche de certeza, Simon, e vai falar com o povo: escolham, porque eu e a minha casa já escolhemos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Princípio de liberdade que o Espírito nos traz. Nós podemos escolher servir ou não ao Senhor. Você pode escolher. Mas Josué tinha uma palavra muito contundente: ainda que vocês optem, ainda que vocês escolham continuar nessa divagação de vocês, porque o problema ali talvez não seja o seu problema. Eram pessoas que nas suas celebrações levavam dádivas para oferecer ao Senhor. E se eu pudesse retratar, atualizando, iam ao templo, cantavam, levantavam a mão, davam um abraço um no outro, estimulavam um ao outro. Mas quando saíam dali, faziam tudo diferente. Diferente de você, de nós que nos assentamos a esta casa e glorificamos a Deus, e todo dia da semana que não viemos ao templo para cultuar, a gente permanece íntegro, fiel. Diferente de todos que estão aqui, que não se dobram ao pecado, à iniquidade, que não temos ídolos fabricado pelos homens e por nossa intuição. Porque tem crente que fabrica ídolo, que abandona o verdadeiro Deus, que diz que não aceita, que aquele caminho que o pastor está lhe conduzindo, ele não aceita,
porque simplesmente ele não está entendendo a razão de. E aí deixa de receber a manifestação gloriosa do Senhor para lhe mostrar um grande milagre, uma grande bênção, porque simplesmente compreende e entende que aquilo não é adequado a uma pessoa que diz servir ao Senhor. E aí que mora o perigo. Eu gostaria que você voltasse comigo em Atos 16, porque é um texto conhecido que retrata ou que mostra o apóstolo Paulo com Lucas e outras pessoas em Filipos. E essa história é tão maravilhosa que Paulo diz aos Filipenses 1,6 que aquele que havia começado a boa obra na vida deles iria completar. E eu quero fitar com você essa pergunta, essa indagação do carcereiro. Atos 16:30, vê lá. O que ele pergunta? O carcereiro é um homem que prendeu 2 indivíduos. Se haviam mais naquela prisão junto com Paulo, o texto não diz, contudo, o escrito de Lucas, de Lucas, que é o escrito de Atos, quem escreve isso é o Lucas. Essa descrição é feita que Paulo e Silas, perto da meia-noite, louvavam o Senhor, cantavam e oravam. O carcereiro é aquele que os guardou no cárcere interior e que tinha que fazer isso, porque se eles fogem, ele seria morto. Era pena para ele, era de morte, por não ter resguardado prisioneiros de alta periculosidade. E esse homem, quando pós-terremoto, a partir do cântico da oração, que Deus vem, intervém e promove um terremoto no cárcere e que abre as prisões de todos, e aqueles que estavam presos em grilhões, os grilhões se arrebentam, todos são livres, 100% livres, não tinha nada que os amarrasse. Ele pega a espada para se matar, porque ele pensa, vão me matar, então me mato e já acabo logo com isso. E quando ele vai tirar a sua própria vida, ele escuta uma voz, no meio da escuridão, ele ouve uma voz. Ele não está enxergando, mas está ouvindo. Não faça isso, porque todos estamos aqui. E o texto diz que a primeira atitude do carcereiro é pedir luz, para que pudesse constatar que realmente todos os prisioneiros estavam ali, e ele não precisava se matar, porque ele temia ser morto com o sofrimento que lhe seria imposto. E quando ele vê pessoas que ele guardou com todo cuidado, porque lhes foi imposto isso, e ele prematuramente ou pelo seu próprio orgulho de carcereiro quis se matar, e ele vê que realmente todos estão ali, porque a luz clareou e ele deu para ele ver a realidade que ele não enxergava, porque aquilo era inédito. A primeira coisa que os prisioneiros fariam era ir embora, sumir. E ele ia pagar o pato, o marreco, a galinha, o galo, ele ia pagar tudo. Ele olha para aquelas pessoas todas ali e tudo bem, Paulo e Silas, tudo bem, mas os outros prisioneiros, o presbítero Sérgio, ali tinha assassino, ali tinha ladrões, ali tinha toda a classe de homens indignos na sociedade, que justificava o seu encarceramento. E quando a luz chega, o carcereiro não vê apenas Paulo e Silas, ele vê todos os prisioneiros ali. O cárcere foi aberto, as prisões arrebentadas, mas havia um governo espiritual naquela cadeia que não deixou ninguém fugir. E quando esse homem vê isso, ele fala, isso é inédito. E ele comprova que a palavra daquela menina que fora liberta, o que ela estava dizendo, esses homens que vos pregam o evangelho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. E ele viu retratado presencialmente que a motivação pelo qual Paulo e Silas foram aprisionados era a tremenda realidade. E quando ele vê aquilo, ele não tem outra coisa para dizer.
Está aqui no versículo 30, ele diz: tirando-os para fora, disse: senhores. Pensa, quando o carcereiro pregou aqueles homens e guardou no cárcere interior, você acha que ele chamou eles senhores? Deve ter falado vagabundos, safados e tudo mais. Mas agora ele diz: senhores. Que é necessário que eu faça para me salvar? E aí Paulo diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Calma. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Aí eu creio, se salvou e a família foi salva. Não! Pregaram a palavra a ele e a todos que estavam em sua casa. A sua casa ouviu a pregação da palavra de Deus. Versículo 33: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. O carcereiro lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Quem creu? Ele e todos os seus. Quem foi batizado? Ele e todos os seus. Então desconfigura aquela tese de que eu vou crer e a minha crença vai salvar meu marido que está no pecado, vai salvar meu filho que está no pecado, vai salvar meu pai que está no pecado. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Versículo 9. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Apocalipse diz que aquele que perseverar até o fim, Mateus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele pontua quem? Não é o João, não é a Maria, não é o filho, não é o pai, não é a sogra, não é a nora. Não. É a pessoa. A salvação em Cristo não pressupõe ação grupal. Um decide por todos. Não. A questão é individual. A natureza da salvação não é comunitária. Ela é individual. Apocalipse diz Mateus diz, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não é uma ação coletiva, pressupõe parte da individualidade. Eu escolho, minha esposa escolhe, meu filho escolhe, minha filha escolhe, meu genro escolhe. Quiçá quando vir neto, ele escolhe, quando tiver maturidade para escolher. Amém? E aí você pensa, então, o que eu faço? Como que eu vou fazer com a salvação da minha família? Eu não quero te ensinar nada, quem sou eu? Mas eu quero te citar alguns versículos para você pensar. É fato, Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, eu sei que você manuseia rápido aí, e encontra Mateus assim com uma facilidade terrível, tremenda, e acha o Sermão no Monte no capítulo 7, dos versículos 7 ao 14. Lei espiritual, princípio divino, ensinamento. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei, abrir-se-lhe-á. Porque aquele que pede, aquele que pede recebe. Quem é que recebe?
é aquele que pede. Quem é que recebe? Aquele que pede. Ao que bate, se abre. E o que busca, encontra. Quem encontra? Quem busca. Abre para quem? Para aquele que bateu. Qual dentre vós é o homem que, pedindo o pão, seu filho lhe dará uma pedra, pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo dessa natureza, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós primeiro, fazei vós a eles, porque esta lei os profetas. E aí diz: entrai. Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação, poucos há que a encontrem. Está falando de individualidade. Está falando da natureza individual de uma pessoa escolher isso. E aí você pode então pensar: o que eu vou fazer então para que meu esposo seja salvo, para que meu filho seja salvo? De quando em vez eu falo sobre isso aqui, embora numa fala relâmpago, quando a gente vai à oração. Quando eu vou à porta de Deus bater, e eu vou pedir especificamente por uma pessoa, eu estou batendo a porta de Deus, intercedendo por alguém. E quando eu bato a porta de Deus por alguém, Jesus vai responder a minha oração, batendo a porta daquela pessoa para o qual eu estou orando. Então, quando você ora pelo seu filho, está batendo a porta de Deus. E a Bíblia diz: bate que se abre. Como que se abre? Se abre porque vai viabilizar o socorro de Deus àquela pessoa. Como? Ah, Jesus vai lá e vai: vinde, rapaz, que sua mãe orou por você e você está salvo. Não, a salvação é uma escolha individual. Eu escolho a quem eu vou servir. Mas naquela hora Jesus vai lá e bate a porta do coração dele. Jesus não fica com a resenha: olha, sua mãe está orando, me pediu para vir aqui. Jesus simplesmente vai e aí o que Jesus está buscando? Um contato individual com aquela pessoa que você está intercedendo. Sua oração não vai salvar aquela pessoa. Sua fé não vai salvar aquela pessoa. Sua fé não serve para ela. Sua fé serve para você. Mas sua decisão espiritual vai viabilizar socorro de Deus. E naquela hora o Senhor vai lá bater a porta daquele coração, porque você bateu e se abriu para você o que você pediu. Se a Bíblia diz, o próprio Senhor disse, que quando o Espírito Santo viesse, o homem seria convencido do pecado, da justiça e do juízo. Está dizendo que não adianta você muito falar. Você tem que falar, mas cuidado com o que você fala, porque tem gente que fala tanto que estraga a mensagem. E aí o Senhor purinho vai lá e toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo um lugarzinho. Ó Jesus, sim, vem em mim morar. Eita, do meu tempo de criança. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, se com a tua boca, diga para alguém, é com a tua boca, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se a Bíblia diz que com a tua boca, se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Quer dizer que não adianta você confessar por outra pessoa, salvação individual.
É ela que vai ter que se submeter ao senhorio de Cristo. É ela que vai ter que dizer: Senhor, reina sobre mim. É aquela pessoa pela qual você ora que vai ter que submeter ao Senhor e ao seu governo. Não é você por ela. Você se submete por você, para a sua salvação. Mas ela vai ter que fazer o papel dela. Mas Jesus vai bater na porta do coração. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, não, gente, eu não estou gago, não é replay, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Por quê? Porque ninguém que não crê que Deus existe consegue se aproximar dele. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Eu vou parafrasear para você. Para que você se aproxime de Deus, você precisa crer que Ele existe. Senhor, eu sei que isso não existe. O Senhor é uma ficção, mas bem que eu queria me aproximar do Senhor. Oi, cara, é doido, é maluco. Não, Deus existe. Eu creio. E aí me permita, me desculpe nada. Ouça a palavra de Deus, se arrependa. De vez em quando eu tenho que ouvir gente que diz ser crente, que tem comunhão com o Senhor, dizer: eu fiquei até em dúvida se Deus existe mesmo, se Ele me ama mesmo. É assim a fé surra para a salvação? Daqui a pouco a gente vai ser adepto da desconfiança. Será que Jesus veio mesmo? Que a gente banaliza tanto a salvação e nossa convicção em Deus a ponto de um irmão com a cara feia não nos cumprimentar. Agora eu vou repensar minha fé. Se vale a pena dizer que sou servo do Senhor. Trabalhei tanto na obra, é o que eu recebo. Você trabalhou para quem, meu amigo? Trabalhou para receber o elogio aqui? Bem feito, já recebeu e depois acabou todo elogio e só ficou cara feia para você. Agora, se você está trabalhando, fazendo alguma coisa, para quando você for sacado daqui, dar de cara com um dono seu e da igreja, e ouvir da boca dele: venha, bendito de meu Pai, venha. Eita glória! Ninguém faz coisa alguma em nome de Deus porque submete a Ele para ter a carinha bonitinha de alguém olhando para si. E eu não estou fazendo apologia à cara feia. Você não precisa ficar com essa tromba olhando para alguém. Mude a sua face. Seja mais ameno. Eu vou repensar. Eu trabalho em ministério infantil e quando vou entregar a mãe, o filho, a criança, ninguém nem me agradece. Meu irmão, minha irmã, você que é pai e mãe, seja mais bem educado. Agradeça. Agradeça. Obrigado por ficar com meu filho aí esse tempo. Poxa, que beleza. Mas isso não deve sustentar um ego de alguém que está fazendo, nem a égua, de alguém que está fazendo alguma coisa e pressupostamente precisa a reboque de um elogio para continuar fazendo. Quem precisa de elogio para continuar fazendo o que está fazendo, não está fazendo para Deus, está fazendo para homem. E aí tem que repensar a sua vida com Deus até a sua salvação. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, as minhas ações, o resultado delas até aquele dia. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. Só que ele estava cheio de chagas, podre, definhando, se decompondo o seu corpo. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive.
e que por fim se levantará sobre a terra. E ele olhava para o seu corpo, a lepra já tinha carcomido sua pele e já estava entrando na carne. E ele diz: depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei ao Senhor. Ele diz: ainda que só reste carne e daqui a pouco só osso, eu vou reconhecer que se estou com vida é porque Ele está me sustentando. Segunda Pedro, que para mim é um dos célebres textos de relacionamento com Deus. Segunda Pedro capítulo 1. Eu não posso esperar você por conta do tempo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém, diga amém. Como? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto com seu divino poder, nos deu tudo. Diga, nos deu tudo. Aponta o dedo para essa pessoa gentil que está ao teu lado e diz: te deu tudo. Diga, o poder de Deus te deu tudo. Tudo que diz respeito à vida e piedade, que é relacionamento de santidade com Deus, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela cobiça, concupiscência há no mundo. E aí, voltando ao nosso livro do mês, eita que banquete, capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais cuidado, interesse, diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por aqueles que a ouviram. E se você quer o versículo de aquele que perseverar até o fim será salvo, é Mateus 10, 22. E Jesus repete no capítulo 24, versículo 11 ao 13. E se você quer ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, é Apocalipse 2:10, para quem gosta de anotar. Então, o que eu faço pela oração da minha família? Qual é a minha atitude? Primeiro, você ter entendimento que você tem relacionamento de um salvo com Deus, que você tem relacionamento de um salvo com a sua família, e que as suas atitudes, obras, atitudes, falas são coerentes com alguém que declara o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Porque se você pregar o amor de Deus e você ter uma raiva, trincar os dentes, o que eles vão pensar? Uma pessoa que diz que tem salvação, que fala do amor de Deus para mim, mas demonstra esse ódio tão aguçado. Que desgraça de amor é esse? Não, a gente tem que viver a alegria da salvação num mundo de terror, mas já acorda reclamando. A pulga você não deixa viver, você já espreme ela. Eu estou ironizando. E reclama de tudo. Não quer dizer que eu não reclame de coisa alguma. Eu preciso melhorar. Mas existem coisas que são inadmissíveis a alguém que
pede a salvação da sua família, mas está agindo o contrário. Pede salvação, mas está tendo a atitude de alguém que carrega ódio no coração, que não perdoa, que é rancorosa. Não encaixa. Você clama a Deus para fazer algo e você age contrário àquilo que você pede para Ele fazer. Você está num cabo de guerra com Deus, você acha que vai ganhar? Não vai ganhar. Então o que continuar fazendo em relação às pessoas da nossa casa que ainda não declararam o senhorio de Cristo e que ainda não vivem isso? Dentre tantas coisas que eu já disse, sim, continuar orando e testemunhando de uma vida que foi transformada pelo Senhor Jesus. A gente precisa orar. E a partir de hoje até o último domingo de dezembro, todo o culto de domingo, nós vamos fazer uma oração, de quanto tempo eu não sei, para a salvação da nossa família. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E além de orar, nós vamos pedir ao Espírito: me dê atitude concernente àquilo que eu preciso fazer e agir para que eu coopere com a salvação desta pessoa. Quem concorda?